de hoje, nós vamos conversar com o Renato Porto, da Atento Portaria. Saber um pouco como funciona esse negócio e ouvir um pouco da experiência dele também nesses anos todos de atuação no mercado condominial. Queria agradecer, Renato. Bom dia, Bom obrigado aí dia. pela oportunidade de estar conversando. E queria te perguntar, como é que começou, há quanto tempo tu está no mercado, como é que começou a Atento Portaria? Fala pra gente como é que começou tudo isso. Bom, Muriado, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. A verdade é que a nossa empresa ela começou, nós temos mais de 25 anos de empresa. A família trabalha com segurança eletrônica há muitos anos em Porto Alegre. Começou com meu pai. Então, fazendo um trabalho mais corporativo, nem existia portaria remota à época, né? Então, trabalhávamos com CFTV, controle de acesso corporativo, principalmente. Eu iniciei lá, depois saí, fiz minha carreira aí, em outras empresas. E há uns 7 anos atrás, conheci o produto Portaria Remota aqui em Florianópolis e levei para a empresa. Os convidei a entrar nesse segmento com mais força, mais dedicação, focado na portaria remota, né? Então paramos de fazer corporativo em Porto Alegre, trouxemos a base aqui para Florianópolis, passamos um ano e meio aí, pelo menos, estudando o produto, aí, visitando algumas outras empresas em outras cidades no Brasil. E acho que era o início também, né? Muita coisa mudando e acontecendo já. Porto Alegre ainda não estava muito forte. Começamos aqui em Florianópolis e estamos aí, estamos trabalhando firme e forte, focados realmente em portaria remota. Achamos por bem também não fazer, por exemplo, visitando algumas centrais, identificamos alguns gargalos aí desse produto, né? Então, por exemplo, fazer alarme residencial, fazer uma coisa mais em escala, optamos por fazer uma coisa segmentada na portaria remota. Assim eu consigo dar mais atenção para o cliente e meus atendentes ficam um pouco mais focados no controle de acesso, na portaria em si. E em termos de geografia, hoje tu atende quais regiões? Atendemos Porto Alegre e Florianópolis. Claro que tecnicamente hoje a solução permite que eu consiga atender qualquer lugar do mundo aí, né? Então, onde eu tiver um apoio técnico homologado por nós, a gente consegue fazer atendimento. Mas hoje a gente se dedica principalmente a Florianópolis e Porto Alegre. E falando assim de benefícios, de o que levaria, né? Quais são os motivos que levariam um condomínio a optar por ter, né, a portaria remota? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona e essa migração, essa mudança, como é que ela se dá internamente, às vezes, né, com mais ou menos resistência, mas para quem está nos assistindo entender como é que é essa migração, né, cruzar essa ponte entre o que é físico para o virtual. No primeiro momento, o olhar do pessoal pensa na portaria virtual para redução de custos, né? Até a gente, claro que não dá para dizer que não seja esse um dos principais aspectos, mas a gente gosta até de que não seja somente por esse lado, né? Porque a gente sabe já hoje, passado alguns anos aí do produto funcionando, que a gente tem um ganho muito grande de segurança, um ganho de controle de acesso, de tecnologia, até de valorização do imóvel, né? Mas existe dá para dividir em dois casos, né, Mural? Então é aquele condomínio que hoje tem portaria física e que tem um custo elevado, em geral, em média, vamos colocar em mais de R$ 20.000, né? Não vou nem entrar no mérito de efetivo de trabalho, mas em relação a custos mesmo. E a portaria remota gera um custo de pelo menos aí 50%, né? Então, num primeiro momento, os condomínios procuram para fazer essa redução de custos. E hoje não só isso, o produto evoluindo, como tem evoluído nos últimos anos, condomínios que não tinham portaria física e procuram algum sistema, hoje já tem alguns subprodutos oriundos da portaria remota, como portaria autônoma, virtual, ou propriamente controle de acesso, que tem um custo um pouco mais baixo para esses casos. Explicando pro síndico ou pro morador que está assistindo o programa, quais são essas diferenças, né, conceitualmente falando. Isso aí eu acho que é um dos maiores desafios aí do síndico e nós como vendedores, porque tem muitas empresas que às vezes têm o mesmo produto, usam nomenclaturas diferentes, né? Entendi. Então quando a gente vai fazer um orçamento, a gente sempre pede e orienta o síndico que ele faça um escopo, né, para equalizar os produtos, né? Então aí até região também, São Paulo chama a portaria remota de virtual, aqui não se usa muito o nome de virtual, virtual se usa para outros produtos. Mas, em geral, o que a gente, assim, fica fácil de entender? Nós chamamos de portaria remota aquela portaria que ela é operada remotamente, né? Então, a portaria remota é o produto mais completo. Ou seja, eu tenho lá uma câmera, tenho um interfone, tenho controle de acesso, pode ser visual, biometria ou tag, e eu tenho um porteiro que está lá sendo supervisionado fazendo essa portaria que eu chamo de remota, operando remotamente. Ele podia estar na guarita, mas ele está numa central.
Se eu tirar esse atendimento e ficar só com, por exemplo, o morador atendendo pelo celular, eu posso chamar de portaria autônoma, né? Então ele tem hoje um software que ele consegue atender no celular dele, olhar, ver quem a pessoa que está ali e fazer a abertura. Substituindo o papel que aquele operador / porteiro faria. Exatamente. Com isso eu diminuo meu atendimento na central, consigo repassar também esse desconto para o cliente, então é um produto um pouco mais em conta, né? E tem o controle de acesso, que não tem atendimento, que seria mais a questão de segurança, né? Sim. São os mesmos equipamentos, eu consigo identificar uma porta arrombada, uma porta aberta, coisa do gênero, né? E em relação a investimento, por exemplo, vocês trabalham com modelo de locação, com modelo de compra e venda do equipamento? Fala um pouquinho dessa parte, digamos assim, de hardware, né? De equipamento de imobilizado, vamos pensar assim. A gente sempre, quando faz a visita, faz o orçamento, a gente faz uma primeira projeto para o cliente, aí depende do que o cliente tem, né? Tem clientes que realmente hoje a gente chega, não tem câmera, não tem nada, a gente tem que fazer um projeto para a implantação desses produtos, mas sempre tem alguma coisa que a gente tem que instalar. Nós oferecemos as duas opções, né? O cliente pode adquirir os equipamentos ou pode locar, né? Na locação, claro, a gente vai locar, vai instalar, vai ser responsável pela implantação, pela manutenção e reposição dos equipamentos, mas ele tem a opção de comprar. Alguns clientes, lá no início era bem comum comprar, depois entrou muito forte a locação. Hoje eu tenho visto um movimento de alguns condomínios já analisando a opção de compra dos equipamentos. Tá. Bom, falando um pouquinho assim de que conselhos ou que dicas tu poderia dar para aquele condomínio, para aquele síndico que está pensando em fazer essa migração, que pese todas as questões internas para aprovar, mas assim, 3 coisas que tu poderia dizer, olha, pensem nisso, avaliem nisso para dar um apoio aí para quem está pensando nessa possibilidade. Acho que primeiro, o que a gente até comentou antes, que é a equalização do escopo. Acho que o cliente, claro, que usar da experiência do fornecedor como uma consultoria, né, para entender o que ele precisa no condomínio, mas equalizar, né, porque são muitos produtos diferentes. Acho que isso é bem importante. Acho que conhecer o local da empresa, ir na empresa, ver como é que é o atendimento, ver como os operadores se comportam, se existem processos para o produto, para os sinistros e os problemas que podem acontecer no dia a dia, e eventualmente conhecer algum cliente, que eu acho que é legal, vai ver como é que é a instalação, se é uma instalação limpa, onde já tá se é um projeto onde já está funcionando, falar com outros síndicos, ou até com moradores que estão ali. Essas 3 coisas eu acho que são importantes. Legal. Eu queria te agradecer a oportunidade, né, o espaço aqui que tu nos concedeu em trazer, né, essa experiência, esse conhecimento. Quero te deixar à vontade para mandar um recado final. A gente vai colocar aqui na tela os dados de contato, o Instagram da empresa, né, e os contatos comerciais, para quem tiver interesse em conversar e buscar mais informações. Eu que agradeço, eu sempre falo que esses programas são importantes, acho que levar conteúdo para o síndico. Hoje a gente até brinca que hoje gerir um condomínio é gerir uma empresa, né? Então quanto mais conhecimento, mais conteúdo, e a internet possibilita isso, né? Então vocês estão de parabéns por levar esse conteúdo para os moradores, conselhos, síndicos, e contem com a gente como fornecedor para orientar, tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. Legal. Pessoal, você assistiu aqui no Condo Fornecedor TV, então uma conversa franca com o Renato Porto, da Atento Portaria, e acompanha nas nossas redes sociais, você vai poder assistir esse programa também em reprise e através do nosso canal do YouTube. Mercadinhos em condomínios. Essa comodidade veio para ficar. Ouvi essa explicação de um empreendedor ao falar sobre
por que os mercadinhos conquistaram os condomínios e os moradores. Há pouco tempo, as construtoras selecionavam os condomínios onde iriam instalar os mercadinhos, mas isso mudou. Agora, o espaço já está garantido na maioria dos projetos, inclusive das construções populares, como fez a síndica Patrícia Comel, do Rio de Janeiro. Vamos ver? Olá, meu nome é Patrícia, sou síndica no condomínio Portal do Parque, no Rio de Janeiro, há 8 anos. Sou síndica moradora e agora, no ano de 2023, instalamos um mini mercado na garagem. Essa era uma área livre, onde inicialmente ficavam os carrinhos de supermercado que eles utilizam para poder levar as mercadorias para cima. A escolha desse mercadinho foi justamente pela possibilidade de maior abastecimento do que os demais mercadinhos que eu pesquisei, tá? Pelo vídeo está dando para ver que a variedade de produtos é muito grande e é super fácil de usar. As pessoas fazem as suas compras e vêm aqui no totem, né, aonde passam o código de preço e fazem o pagamento aqui na máquina, tá? A principal vantagem dessa empresa é que ela entrega 2 vezes por dia pão fresco para os moradores pegarem, deixado aqui em cima do balcão. Eu acho que isso é o mais importante para passar. O abastecimento é feito semanal, tá? Vem uma pessoa, faz todo o inventário e logo depois vem a pessoa responsável por trazer o material. A aprovação foi muito grande, tá? Porque assim, as pessoas podem fazer compra a hora que querem das coisas emergenciais, né? Tá fazendo um pudim, falta o leite condensado, tá fazendo uma feijoada, falta o feijão. Então, tudo você encontra aqui. Tem além de bebidas alcoólicas, refrigerantes e suco. O retorno, conforme a empresa, tem sido muito ótimo. Pouco tempo que tem, o número de venda está acima das expectativas deles. Maravilha, Patrícia, obrigada pela participação. Viu como é fácil montar o mercadinho no condomínio? Mas antes de propor essa comodidade, é necessário pesquisar as empresas, fazer o orçamento de preços, verificar o que atende às demandas dos moradores e depois aprovar em assembleia. É necessário também verificar se vai ter algum custo para o condomínio. Normalmente não tem, mas é bom deixar tudo esclarecido para não ter dor de cabeça. Quer saber mais sobre condomínios? Mande a sua sugestão para a gente. Por hoje é só e até a semana que vem. Tchau! A coluna do Sérgio Gouveia, o De Repente Síndico, um profissional especializado, dentre outras coisas, em informações sobre previsão orçamentária, plano diretor para condomínios e demais questões relativas às finanças condominiais. Não perca, essa coluna passará semanalmente em nosso canal, assim como no nosso programa. Conversar um pouquinho aqui sobre fundo de reserva, tá? Fundo de reserva é um dinheiro que você coloca na conta do condomínio e que fica lá parado aguardando uma emergência. A definição simplista é essa daí, tá? É um dinheiro que não é feito para utilizar no dia a dia, mas é uma reserva para imprevistos, tá? É uma forma de você evitar que se tiver alguma coisa que aconteça, que exija um dispêndio grande de um condomínio, que você precisa instituir uma taxa extra emergencial, às vezes as pessoas estão despreparadas, então isso é um colchão para prevenir, para garantir, na verdade, que o condomínio possa fazer frente a uma despesa vultosa e inesperada, tá? Então isso aí é o fundo de reserva, beleza. Fundo de reserva, geralmente, é aí um percentual, geralmente 5%, alguma coisa, um pedaço pequeno, calculado sobre o valor da taxa condominial. Então, normalmente as pessoas pagam a taxa condominial, mais o fundo de reserva e outras se houver, né? Se tiver uma taxa extra, alguma coisa, enfim. Mas está lá o fundo de reserva. Uma coisa que, não sei se você já parou para pensar, mas assim, existem alguns condomínios onde o fundo de reserva é uma taxa fixa, ela fica lá ad eterno, ele fica para sempre, você está sempre pagando o fundo de reserva. Em outras palavras, você está permanentemente contribuindo para um imprevisto que pode nunca acontecer. Ou que pode acontecer, mas assim, que consuma muito menos recursos do que aqueles que estão entrando.
E, de certa forma, o que está acontecendo? Você está colocando dinheiro seu lá no fundo do condomínio, que você, como morador, pode ou não se beneficiar disso que você está pagando. Já parou para pensar nisso? Porque imaginemos o seguinte, a seguinte situação. Você decide vender seu apartamento, tá? Tudo que você incorporou ao seu apartamento, as reformas que você fez, as melhorias e tudo mais, assim como as melhorias das áreas comuns, né, do clube, do condomínio, da piscina, do parque, de não sei o quê, tudo isso retorna para você sob a forma de valorização do seu imóvel. Então, quando você investiu nessas coisas todas, quando você for vender o seu imóvel, você vai reaver isso tudo sob a forma da valorização que isso tudo agregou ao seu imóvel. Top, beleza. E o fundo de reserva? Fundo de reserva não. Fundo de reserva, o dinheiro ficou lá. Ficou lá, quando você vender, você pode ter botado 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais ao longo do tempo, seja quanto for, não vai voltar nada para você, vai ficar lá. Vai ficar lá, está perdido. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu defendo que o fundo de reserva, como ele tem uma destinação clara, específica, que é fazer frente a uma despesa inesperada, que se dê um limite a isso. Ou seja, defina, olha, a gente vai continuar contribuindo para o fundo de reserva até esse fundo de reserva atingir um volume X, um valor X. Aí você pode calcular aí, por exemplo, nós fazemos aqui, que é quantos meses de receita. Veja lá, quanto é a sua receita mensal? Pronto. Eu quero que tenha no fundo de reserva o correspondente a 1 mês de receita, 2 meses de receita. Vocês vão definir. Mas, enfim, dê um limite a isso, dê um valor, dê um teto para isso. Senão você vai ficar contribuindo. E aí? Então, fundo de reserva vai para uma emergência. Então, assim, contribui, chegou lá, encheu o tanque. Beleza. Para de contribuir, aplica esse dinheiro, deixa ele lá rendendo e tal. Precisou, usou. Usou uma parte ou usou todo, não importa. Beleza, aí sim, institui de novo o fundo de reserva até que ele encha, até aquele patamar novamente. Quando chegar lá, destitui e vai assim andando, tá? Então uma reflexão aí para você sobre como é a gestão que me parece a mais adequada do fundo de reserva, para que ele cumpra o seu objetivo, mas sem necessariamente pesar de uma forma desnecessária no bolso dos seus moradores. Okay? É uma forma também de você reduzir a sua taxa condominial de uma forma responsável e inteligente. Pessoal, dando sequência então à entrevista anterior, nós vamos falar com o Éder Varela, gestor comercial da Atento Portaria, falando um pouquinho sobre como funciona a área comercial da empresa e trazendo também outras informações relevantes do mercado. Éder, conta pra gente um pouquinho da tua experiência no mercado comercial e como funciona esse trabalho junto da Atento Portaria. Perfeito, Murialdo. Na Atento Portaria, eu já tenho experiência com o mercado condominial, né, de outras empresas que eu pude trabalhar, e na Atento a gente está desenvolvendo um trabalho nessa área comercial, captando, prospectando novos condomínios, novos síndicos, para poder a gente estar levando a tecnologia da Atento, né. Nós trabalhamos muito na conversa, na indicação de um e outro, porque é um produto que, para você levar para o mercado, as pessoas têm que entender, né, a necessidade, o que ele vai agregar dentro do condomínio. E então essa indicação favorece que a gente possa estar dentro do condomínio e mostrar os nossos diferenciais da Atento Portaria. Me fala uma coisa, imagina que você estivesse falando para o síndico hoje, o que poderia ser um argumento favorável, né, informações importantes para essa tomada de decisão para fazer a mudança para a portaria virtual. Perfeito. Portaria remota. Hoje a portaria remota já não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo conhece muito bem o serviço, porque tem muitas empresas dentro do mercado que atuam nesse segmento, né? O que eu vejo que os síndicos hoje buscam com a portaria remota é a redução de custo, né? Hoje a portaria, se ele tem um porteiro físico lá, ele tem, né, uma portaria física, humana lá, ele vê que aquilo tem um custo que talvez não seja pago pelo condomínio. E a portaria remota entra exatamente para poder tentar reduzir esse custo, né? Então, o que a gente leva para o síndico? Ele tem muitas alternativas, muitos tipos de serviço dentro da portaria remota, né? Nós temos a portaria remota mesmo, que é o atendimento feito de forma virtual pela nossa base, né?
Nós temos uma portaria que seria, digamos que seja híbrida, né, onde ele vai ter um atendimento de dois tipos, né, e o controle de acesso que seria só um controle do perímetro do condomínio, e a gente opera lá eventualmente se tiver algum evento. Então, dentro desse contexto, pensando na redução de custos, nós temos vários tipos de condomínio. E tem aquele condomínio que quer ter um porteiro porque, mesmo que seja um desvio de função, mas é uma facilidade que Sim. tem ali dentro que ele vai ajudar. Está acostumado com isso, Exatamente. Historicamente sempre foi desse jeito. Isso mesmo. Então, aqui não me serve a portaria remota. Não te serve em partes, porque assim, esse porteiro, de repente, ele pode trabalhar de dia e nós atuarmos à noite, mantendo a segurança do condomínio, né, 24 horas. Então, cada condomínio tem um perfil precisa ser estudado. E nós, da Atento, procuramos moldar o nosso serviço de acordo com as necessidades do condomínio. Esse projeto é feito de acordo com a necessidade do condomínio, especificamente? Sim. Então, nós não temos um modelo de serviço assim, é do nosso jeito. Não. O que você precisa? O que teu condomínio precisa para a gente poder estar trabalhando e melhorando isso para você? De repente, reduzindo o custo, obviamente, que é um pilar preponderante dentro da gestão do condomínio, mas principalmente assim, eu vou te levar uma solução dentro do que você precisa, não do que eu tenho. Não, eu não tenho um produto de prateleira, eu tenho aquilo que eu posso moldar conforme você precisa. E nos condomínios que vocês atendem hoje, tem algum perfil de condomínio que é mais indicado? Condomínios maiores, condomínios menores? Como é que funciona essa dinâmica dentro da realidade de vocês? A gente atende todo o perfil, né? Claro, a portaria remota ela leva um tempo para poder ser maturado e assim, não, a necessidade vai vir. Então, hoje nós temos condomínios lá com 30, 40 unidades, temos condomínios com um pouco mais que isso, mas assim, o nosso foco está dentro do mercado. Se a gente puder levar isso a solução para um condomínio maior, a gente vai estudar e discutir com o condomínio. Né? E o que é mais comum, assim, fazer essa implantação do zero, ou seja, um condomínio que tinha uma estrutura física, ele passa então para uma estrutura remota ou virtual, ou é aquele condomínio que já tinha lá uma situação de uma empresa e aí ele resolve mudar? Hoje, na prática, o que acaba sendo mais comum na realidade de mercado de vocês? Nós temos os dois perfis, né? E aí, assim, tem aquele condomínio que quer experimentar uma coisa nova, não, vamos trocar, de novo, para reduzir custo, eu vou ter o meu porteiro que custa, sei lá, 20 mil por mês, vou botar uma portaria para sair por 10, 8, 5, dependendo do tipo de serviço. Então, esse vai ser o novo. Então, esse síndico quer experimentar o novo porque está vendo que o mercado tem muito disso. Vou modernizar o meu condomínio, de repente valorizar os imóveis desse condomínio também. E tem o perfil daquele síndico que já tinha esse serviço lá e ele quer trocar. Não está contente, aconteceu alguma coisa que a outra portaria não atendeu. Eu quero só mudar de empresa porque essa empresa A não me atende mais. Então... E uma pergunta aqui, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, nós já nos deparamos com ela em algumas situações, que é o seguinte: eu sou lá síndico de um determinado condomínio, eu quero mudar. Só que para mudar eu tenho lá um porteiro, por exemplo, está há 20 anos lá, tem um salário legal, e tem essa barreira, né, essa pedra no meio do caminho. Tem alguma solução para isso? Como é que funciona isso, né, no negócio de vocês, para um caso especificamente como esse? É um exemplo hipotético aqui. Bom, daí tem que entender a realidade do condomínio. Né? Se o condomínio tem esse profissional que já é orgânico, é do condomínio, ele vai ter um custo maior para poder fazer a rescisão, principalmente se ele tiver 20 anos de condomínio. Né? Aí a gente pode trazer parceiros para auxiliar o condomínio, né, para ter esse custo, de repente, vou ter que mexer no meu caixa do condomínio, tirar esse valor no montante. Não, tem um parceiro que pode financiar isso junto, e aí a gente leva a solução para o condomínio. De novo, nós vamos moldar conforme a necessidade do condomínio. Muito bem. Em relação àquele síndico, aquele condomínio que está pensando em fazer essa mudança, para a gente encerrar aqui, que conselhos você daria, ou que dicas você pode dar para essa pessoa, para que ele então siga um caminho mais adequado, mais assertivo em relação a essa mudança de paradigma, vamos chamar assim? Perfeito. O mercado ele é muito dinâmico e ele tem muitas empresas. O que eu diria é que ele procure no mercado as empresas, o modelo de empresa que ele quer, o do negócio que ele quer para o condomínio dele, pesquise sobre essas empresas, o histórico, como é que essas empresas têm atendido os seus clientes, né, para poder ele escolher, se ele tem que fazer um orçamento com 3 empresas, como é de praxe do mercado, ele escolha as 3 empresas que de fato vai entregar aquilo que ele precisa. Né? E dentro disso ele monte um escopo do que ele precisa para que todas as empresas apresentem propostas parecidas. O que a gente vê é muito comum assim, é comparar serviços diferentes. Mas fulano está fazendo mais barato, mas não é, ele não está te entregando a mesma coisa que nós. Nesse contexto eu posso te entregar também, mas não vai te atender aqui ou ali. Então ele tem que fazer um estudo do que ele precisa. Olhar as empresas que tem no mercado
e dentro disso equiparar propostas para que ele seja mais assertivo, senão ele está comprando gato por lebre às vezes. Muito bem. Pessoal, nós conversamos hoje aqui com o Éder Varela, da Atento Portaria, trouxe dicas importantes sobre esse processo de migração, né, de portarias físicas para virtuais ou até mesmo de migração de prestadores de serviços. Mais uma vez eu queria agradecer ao Éder pelas dicas, pelas informações e convidar vocês a continuar assistindo o nosso canal, nosso programa. Será reprisado regularmente durante a semana e nos seguir também nas redes sociais, em especial no YouTube, condofornecedor.tv. Sou Gabriel Crescêncio, apresentador do programa condofornecedor.tv. Queria agradecer mais uma vez a quem nos assistiu e fazer um convite para que nos siga pelas redes sociais, através dos nossos canais, em especial o canal do YouTube. Ative o sininho para regularmente receber as notificações de novos conteúdos e não perca na revista eletrônica do Mercado Condominial na próxima semana novas atrações, novos fornecedores, novas histórias de pessoas que fazem sucesso e trazem valor agregado para o mercado de condomínios.